Eu jamais imaginei que minha própria filha me empurraria e gritaria: "Cai logo, velha!" Mas foi exatamente isso que aconteceu no pior momento da minha vida. E o que eu deixei no hospital depois disso mudou nossas vidas para sempre. Se você quer ouvir mais histórias como essa, se inscreva no canal e aproveite. Já me conte de onde você está ouvindo essa história nos comentários. Meu nome é Helena, tenho 67 anos e durante toda a minha vida me dediquei completamente à minha família. Criei minha filha Carla sozinha desde os 5 anos de idade, quando meu marido nos abandonou. Foram décadas trabalhando em 2, às vezes 3 empregos diferentes para dar a ela tudo que eu nunca tive: boa educação, roupas de marca, cursinhos preparatórios, intercâmbio no exterior. Carla se formou em administração de empresas numa universidade particular caríssima. Casou-se com Marcos, um médico bem-sucedido, e me deu 2 netos maravilhosos, João, de 12 anos, e Maria, de 8. Por anos, acreditei que tinha sido uma excelente mãe. Carla sempre teve tudo na mão, nunca precisou se preocupar com dinheiro ou dificuldades. Eu fazia questão de resolver todos os problemas dela, desde pequenos inconvenientes até grandes desafios financeiros. Quando ela quis aquele casamento dos sonhos, vendi algumas economias. Quando precisou de ajuda com a entrada da casa nova, usei minha aposentadoria. Sempre estive disponível para cuidar dos netos, fazer almoços de domingo, ajudar com qualquer coisa que precisasse. Mas naquele fatídico dia de março, quando escorreguei no banheiro da minha casa e fraturei o quadril, descobri quem minha filha realmente era. Eu estava caída no chão frio do banheiro, sentindo uma dor lancinante na perna direita, sem conseguir me levantar. Consegui arrastar meu corpo até o telefone e ligar para Carla. "Filha, me ajuda, por favor. Caí no banheiro e acho que quebrei alguma coisa", falei entre lágrimas de dor. A resposta dela foi fria. "Ah, mãe, de novo essa história. Você sempre exagera nas coisas." Mesmo assim, ela disse que viria me buscar. Fiquei no chão por mais de 1 hora até ela chegar, cada minuto parecendo uma eternidade. Quando finalmente ouvi a chave na porta, senti um alívio imenso. Minha filha tinha chegado para me salvar. Mas quando Carla entrou no banheiro e me viu caída, em vez de preocupação, vi irritação em seu rosto. "Não aguento mais isso, mãe. Você só me dá trabalho. Sempre tem alguma coisa, sempre precisa de alguma coisa." Ela falava como se eu fosse um fardo pesado que carregava há anos. Tentei explicar que estava sentindo muita dor, que realmente não conseguia me levantar, mas ela continuava reclamando. "Eu tenho minha vida, mãe. Tenho meus compromissos, meus filhos, meu marido. Não posso ficar correndo aqui toda hora por causa das suas frescuras." Quando tentei me apoiar nela para me levantar, foi então que aconteceu o impensável. Carla me empurrou com força e gritou aquelas palavras que jamais vou esquecer. "Cai logo, velha. Para de fingir que está doente." Caí novamente no chão, sentindo uma dor ainda mais intensa. Naquele momento, algo dentro de mim morreu para sempre. A ambulância chegou porque minha vizinha, Dona Rosa, ouviu meus gritos desesperados através da parede. Ela tinha uma chave reserva da minha casa e não hesitou em usá-la quando percebeu que algo estava muito errado. Encontrou-me ainda no chão do banheiro, chorando de dor, enquanto Carla estava na sala mexendo no celular, como se nada tivesse acontecido. "Meu Deus, Helena, o que aconteceu aqui?" Dona Rosa exclamou, ajoelhando-se ao meu lado. Antes que eu pudesse responder, Carla apareceu na porta do banheiro com uma expressão ensaiada de preocupação. "Ah, Dona Rosa, que bom que a senhora veio. Minha mãe caiu e eu estava tentando ajudá-la." Os paramédicos chegaram rapidamente
e, profissionais que eram, imediatamente avaliaram minha situação. Senhora, a senhora está sentindo dor onde exatamente? Perguntou um deles enquanto me examinava cuidadosamente. Expliquei sobre a queda e a dor intensa no quadril direito. Eles foram gentis e cuidadosos ao me colocar na maca. Durante todo o processo, Carla representou o papel da filha preocupada na frente dos paramédicos e da Dona Rosa. Minha mãe está ficando mais frágil ultimamente, dizia ela com falsa tristeza. Eu sempre fico preocupada com essas quedas, mas eu via através da máscara dela, seus olhos mostravam apenas impaciência e irritação. No hospital, enquanto aguardávamos os resultados dos exames de raio-x, Carla mostrou sua verdadeira face novamente. Ela ficava no corredor, constantemente checando as mensagens no WhatsApp, suspirando alto e olhando o relógio a cada 5 minutos. Quanto tempo vai demorar essa palhaçada toda? Murmurou quando achou que eu não estava prestando atenção. Carla, estou com medo. E se for algo grave? Tentei conversar com ela, buscando um pouco de carinho materno que tanto precisava naquele momento difícil. Sua resposta foi cortante. Mãe, para de drama. É só uma quedinha boba. Você vai ficar boa e pronto. Foi durante essa espera tensa que tomei uma decisão que mudaria nossas vidas para sempre. Chamei a enfermeira Ana, uma senhora de meia idade com olhos bondosos, e pedi papel e caneta. Preciso escrever algo muito importante, disse a ela em voz baixa. Com mãos trêmulas, pela dor e pela emoção, comecei a escrever uma carta. Não era uma carta qualquer. Era a verdade sobre tudo que eu havia escondido de Carla durante sua vida inteira. A verdade sobre seu pai, sobre uma herança que ela desconhecia completamente e principalmente sobre o testamento que eu havia feito alguns anos atrás e que agora precisaria ser drasticamente modificado. Dr. Martinez, o ortopedista responsável pelo meu caso, finalmente chegou com os resultados. Dona Helena, infelizmente confirmamos uma fratura no colo do fêmur. Será necessária uma cirurgia para colocar uma prótese e depois um período de fisioterapia para recuperação completa. Explicou que eu precisaria ficar internada por pelo menos uma semana. Quando Carla soube da necessidade de internação, sua reação foi explosiva, mesmo tentando manter as aparências na frente do médico. Uma semana inteira? Doutor, não tem como fazer isso mais rápido? Eu tenho uma vida muito corrida, não posso ficar aqui babando minha mãe o tempo todo. O Dr. Martinez olhou para ela com certa surpresa pela falta de sensibilidade, mas manteve a postura profissional. Senhora, sua mãe passou por um trauma significativo. A cirurgia é delicada e a recuperação não pode ser apressada. Terminei de escrever a carta e a lacrei cuidadosamente em um envelope que a enfermeira Ana me providenciou. Pedi a ela para guardar a carta em local seguro e entregá-la a Carla apenas quando eu recebesse alta do hospital. É extremamente importante, sussurrei para Ana. Minha filha precisa saber a verdade sobre algumas coisas, mas apenas no momento certo. Ana concordou com um aceno compreensivo. Ela havia presenciado a frieza de Carla e parecia entender que havia algo muito sério acontecendo entre nós duas. Durante os 5 dias seguintes no hospital, Carla me visitava apenas por obrigação social, e isso ficava dolorosamente óbvio. Ela chegava sempre atrasada, alegando trânsito ou compromissos urgentes que não podiam ser adiados. Quando finalmente aparecia no meu quarto, ficava o tempo todo no celular respondendo mensagens do trabalho, vendo redes sociais ou conversando com amigas sobre assuntos triviais. Oi, mãe, como você está hoje? Perguntava sem nem levantar os olhos da tela do telefone. Antes mesmo que eu pudesse responder adequadamente,
ela já estava distraída com outra notificação que chegava. Ah, desculpa, é do trabalho. Você sabe como é, né? Eu sabia muito bem como era. Durante décadas, trabalhei incansavelmente para que ela nunca precisasse se preocupar com dinheiro. Agora, ironicamente, o trabalho dela era mais importante do que cuidar da mãe que havia sacrificado tudo por ela. As visitas de Carla raramente duravam mais de 20 minutos. Não posso perder muito tempo aqui, mãe. Você está bem cuidada pelos médicos e enfermeiras. É para isso que a gente paga convênio, dizia friamente antes de sair, sempre alegando algum compromisso urgente que havia esquecido de mencionar antes. Mas eu aproveitei esse tempo de solidão forçada para uma reflexão profunda sobre nossa relação. Lembrei-me de como sempre mimei Carla excessivamente, como cedi a todos os seus caprichos desde pequena, como escondi dela verdades importantes, pensando que estava protegendo minha filha. Talvez eu tenha contribuído para criar esse monstro egoísta que ela se tornou. Revisei mentalmente todos os sacrifícios que fiz ao longo dos anos. Vendi a casa da herança dos meus pais para pagar a faculdade particular dela. Trabalhei até os 65 anos para ajudar com aquele casamento de conto de fadas que ela exigiu. Cuidei dos netos incontáveis, vezes sem receber nem mesmo um obrigada sincero. Sempre fui a avó disponível, a mãe que resolvia todos os problemas. Durante a tarde do terceiro dia, aconteceu algo que confirmou definitivamente o tipo de pessoa que Carla havia se tornado. Ela chegou visivelmente irritada e ansiosa, mais do que o normal. Ficou andando de um lado para outro no quarto, claramente incomodada com alguma coisa. Mãe, preciso te falar uma coisa séria, disse ela finalmente, parando de caminhar e me encarando diretamente. Marcos e eu estivemos conversando muito sobre sua situação. A gente acha que você não pode mais morar sozinha naquela casa. Senti meu coração acelerar. Como assim, Carla? Eu sempre fui independente. Foi só uma queda boba. Não, mãe, não foi só uma queda. Você está ficando mais frágil, mais dependente. E nós temos nossa vida para tocar, nossos filhos para criar, nossas responsabilidades. Sua voz era fria e calculista, como se estivesse apresentando um relatório empresarial. Então, o que vocês estão propondo? Perguntei, embora já temesse a resposta. Carla respirou fundo, como se estivesse se preparando para dar uma notícia difícil. Estamos pensando em te colocar numa casa de repouso, um lugar adequado para pessoas da sua idade, onde você vai ter cuidados médicos 24 horas e não vai precisar se preocupar com nada. As palavras dela me atingiram como socos no estômago. Casa de repouso, asilo. Ela queria me descartar como um objeto velho e inconveniente. Carla, eu sempre cuidei de você. Nunca te neguei nada, nunca te abandonei em momento algum. Respondi com lágrimas nos olhos, tentando apelar para qualquer resquício de humanidade que ainda pudesse existir nela. Ela riu com uma crueldade que me gelou a alma. E daí, mãe? Isso foi sua obrigação como mãe. Agora eu tenho minhas próprias obrigações, minha própria família para cuidar. Você não pode esperar que eu abra mão da minha vida para cuidar de você. Naquela noite, depois que Carla foi embora, chorei até não ter mais lágrimas. A enfermeira Ana veio me consolar, trazendo um chá quente e palavras gentis. Mas minha tristeza estava rapidamente se transformando em algo muito mais poderoso e perigoso. Uma determinação fria e calculada. A carta que eu havia deixado guardada com Ana seria apenas o começo da minha resposta a essa traição. No 5º dia de internação, aconteceu algo que selou definitivamente o destino de Carla e me mostrou até onde sua crueldade podia chegar. Era sábado de manhã quando meus netos,
João, de 12 anos, e Maria, de 8, vieram me visitar no hospital. Eles chegaram correndo pelo corredor com os rostinhos preocupados e carregando uma sacola cheia de desenhos coloridos. "Vovó, vovó!" gritaram ao mesmo tempo, subindo cuidadosamente na minha cama para me abraçar. Senti meu coração se aquecer pela primeira vez em dias. "Trouxemos desenhos que fizemos na escola. Este aqui é você no hospital ficando boa", disse João, mostrando orgulhoso um papel com uma figura de palito numa cama cercada de corações. Maria, sempre mais emotiva, segurava minha mão com força e perguntou com a voz trêmula: "Vovó, quando você vai voltar para casa?" A mamãe disse uma coisa estranha. Ela falou que você pode não voltar mais para sua casinha. Olhei para Carla, que estava encostada na parede com uma expressão incomodada. A inocência dos meus netos havia tocado numa ferida que ela claramente não queria que fosse exposta. Seu rosto começou a ficar vermelho de raiva. "Maria, não fala besteira. A vovó vai para um lugar onde pessoas especializadas vão cuidar melhor dela." Carla respondeu com uma rispidez que me chocou. Ela estava falando com uma criança de 8 anos como se fosse uma adulta inconveniente. João, sendo mais velho e mais perspicaz, captou imediatamente o subtexto da resposta da mãe. "Mamãe, você vai colocar a vovó num asilo mesmo? É isso que você quer dizer?" A pergunta inocente do menino ecoou pelo quarto como um tiro. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Carla olhou ao redor, percebendo que outros pacientes e visitantes no corredor tinham ouvido a pergunta do filho. Sua imagem pública de filha dedicada estava sendo ameaçada pela honestidade brutal de uma criança. "Chega! Vocês dois não entendem nada porque são crianças!" Ela explodiu, perdendo completamente a compostura. "A vovó está velha e doente. Precisa de cuidados especiais que eu não posso dar. Vocês vão entender quando crescerem que às vezes a gente tem que tomar decisões difíceis." As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Maria. "Mas vovó não está tão velha assim. Ela sempre brinca com a gente, faz aqueles bolos gostosos, conta histórias." A voz da menina se embargou. João tentou consolar a irmã, mas também estava visivelmente abalado. "Mamãe, a gente não pode cuidar da vovó em casa? Eu posso ajudar, já sou grande." Carla estava perdendo a paciência rapidamente. "Escutem bem vocês dois. A decisão já está tomada. A vovó vai para um lugar apropriado para pessoas idosas e não quero mais discutir isso." Quando as crianças saíram para buscar água no corredor, pedindo para Dona Rosa, que estava nos acompanhando, levá-las, Carla finalmente mostrou seu verdadeiro rosto sem máscaras. Ela se aproximou da minha cama com uma expressão que nunca havia visto antes. Fria, calculista e assustadoramente determinada. "Escuta bem, mãe", disse ela em voz baixa, mas firme. "Essa sua casinha velha está precisando de reformas caríssimas que eu não tenho condições nem vontade de pagar. O telhado está vazando, a parte elétrica é um perigo e eu não vou gastar meu dinheiro suado com isso." Continuou falando como se estivesse explicando uma transação comercial. "O asilo é a melhor opção para todos nós. Você vai ter cuidados adequados e eu vou poder tocar minha vida sem me preocupar com suas emergências constantes. Carla, essa casa é minha, eu que decido o que fazer com ela." Tentei argumentar, embora minha voz saísse mais fraca que eu gostaria. Ela riu com desprezo. "Claro que você decide, mãe. Mas quem vai pagar as contas quando sua aposentadoria acabar? Quem vai te socorrer quando você tiver a próxima emergência?" Ela fez aspas no ar ao dizer a palavra emergência, como se minhas necessidades fossem caprichos inventados. "Além disso", continuou implacavelmente, "você vai assinar os papéis de internação quando sair daqui.
Eu já pesquisei, já escolhi o lugar, já acertei tudo. É só uma formalidade. Foi nesse momento que percebi que não conhecia minha filha de verdade. Ela não era apenas egoísta ou insensível. Ela era calculista, manipuladora e capaz de uma crueldade que me assombrava. Olhei para ela e vi uma estranha nos olhos da pessoa que eu havia criado com tanto amor. Sorri para ela com uma calma que me surpreendeu. Está bem, querida. Vou pensar com carinho no que você falou. Mas por dentro eu já sabia exatamente o que faria. A carta guardada com a enfermeira Ana estava prestes a ganhar uma companhia muito mais impactante. Na véspera da minha alta hospitalar, Carla chegou mais cedo que o habitual, carregando uma pasta preta repleta de documentos. Seu semblante estava sério e determinado, como o de uma executiva prestes a fechar um negócio importante. Mãe, trouxe toda a documentação do asilo para você assinar hoje mesmo. Quero deixar tudo resolvido antes de você sair daqui. Ela puxou uma cadeira para perto da minha cama e abriu a pasta com eficiência empresarial. Olha só, é um lugar muito organizado. Chama-se Recanto da Terceira Idade. Tem enfermagem 24 horas, médico de plantão e você vai ter tudo o que precisa. Falava como se estivesse me vendendo um pacote de viagem, não me internando num asilo. Peguei os documentos com mãos trêmulas e comecei a ler cuidadosamente. O Recanto da Terceira Idade ficava numa região afastada da cidade, e pelas fotos que ela me mostrou, parecia um lugar simples demais para ser chamado de muito organizado. O que mais me chamou a atenção foi o valor mensal, R$ 4.500. Carla, esse lugar parece muito caro para minha aposentadoria. Como vou conseguir pagar esse valor todo mês? Perguntei, fingindo uma ingenuidade que estava longe de sentir. Sua resposta veio sem hesitação, revelando que ela já havia calculado tudo nos mínimos detalhes. Ora, mãe, você tem sua aposentadoria de R$ 3.000, mais aquela poupancinha que sempre escondeu de mim. Somando tudo vai dar certinho para pagar o asilo e ainda sobrar uns trocados. Aquela poupancinha que ela mencionava com tanto desdém era o resultado de 40 anos de economias meticulosas. Cada real poupado com sacrifício, guardado centavo por centavo para emergências e para ter um pouco de segurança na velhice. Era meu único seguro contra imprevistos da vida. E se meu dinheiro acabar? E se eu precisar de algum tratamento mais caro? Insisti, querendo ouvir até onde ia a frieza dela. Carla suspirou impaciente, como se eu estivesse fazendo perguntas desnecessárias. Mãe, a gente vai vendo isso conforme for aparecendo. O importante agora é resolver sua situação habitacional. Você não pode mais ficar sozinha naquela casa. E se eu não quiser ir para esse lugar? Perguntei, olhando diretamente nos olhos dela, procurando por qualquer sinal de dúvida ou compaixão. A risada que ela soltou foi gelada e cruel. Mãe, você não tem escolha. Não pode mais morar sozinha. Isso está mais do que provado. E comigo você já viu que não vai ficar. Eu tenho minha família, minha vida, meus compromissos. É isso ou ficar na rua? A brutalidade daquelas palavras me deixou sem fôlego por alguns segundos. Minha própria filha estava me dando um ultimato: aceitar o asilo que ela escolheu ou ficar desamparada. Não havia sequer uma terceira opção na cabeça dela. Além disso, continuou implacavelmente: sua casa precisa de reformas urgentes que vão custar uma fortuna. O telhado está gotejando, a fiação elétrica é antiga e eu não vou investir meu dinheiro num imóvel que não é meu. Peguei a caneta que ela me ofereceu e comecei a assinar os papéis um por um. Minha assinatura trêmula não era de medo, era de uma raiva contida que crescia a cada documento assinado. Pronto, filha, está tudo assinado conforme você queria.
O sorriso de satisfação que brotou no rosto de Carla foi de vitória completa. Ela acreditava que havia resolvido o problema mãe de forma definitiva e conveniente. Ótimo! Amanhã, quando você receber alta, já vamos direto para o asilo fazer sua admissão. Está tudo programado para as 2 da tarde. Perfeito, Carla. Agora me deixa descansar um pouco. Amanhã, quando eu sair daqui, nossa vida realmente vai mudar muito. Fechei os olhos e me recostei na cama, fingindo cansaço. Ela guardou os papéis assinados na pasta com um ar de missão cumprida. Está certo, mãe. Descanse mesmo. Amanhã começa uma nova fase da sua vida. Não fazia ideia de quão profética eram suas palavras. Depois que Carla saiu, pedi novamente papel e caneta à enfermeira Ana. Desta vez, não era apenas uma carta que eu escreveria. Era um documento muito mais detalhado e impactante. Uma segunda carta que revelaria não só segredos do passado, mas principalmente as consequências devastadoras que aguardavam minha filha ingrata. Ana me trouxe o material solicitado com um olhar compreensivo. Ela havia presenciado a frieza de Carla durante todos esses dias e parecia entender que algo muito sério estava acontecendo. Comecei a escrever com uma determinação que não sentia há anos. O dia da alta hospitalar finalmente chegou e Carla apareceu pontualmente às 10 da manhã com uma expressão de quem estava cumprindo mais uma obrigação em sua agenda lotada. Vamos logo, mãe. O asilo te espera às 2 da tarde para fazer toda a admissão. Quero deixar tudo resolvido hoje mesmo, disse ela, já demonstrando ansiedade para se livrar definitivamente de mim. Enquanto eu arrumava minhas poucas coisas pessoais na bolsa hospitalar, a enfermeira Ana se aproximou discretamente e me entregou os 2 envelopes lacrados que havia guardado para mim durante esses dias. Dona Helena, aqui estão suas cartas. Tenho certeza absoluta que a senhora tomou a decisão mais acertada, disse ela com um sorriso cúmplice e encorajador. Ana havia sido minha confidente durante toda a internação. Ela presenciou cada visita fria de Carla, cada comentário cruel, cada demonstração de desprezo que minha filha havia demonstrado. Mais do que qualquer pessoa, ela entendia perfeitamente o que estava prestes a acontecer. Carla, antes de irmos para qualquer lugar, preciso que você leia algo muito importante, disse eu, segurando firmemente o primeiro envelope. É sobre assuntos que você precisa saber há muito tempo. Ela pegou o envelope com visível irritação, olhando constantemente para o relógio do pulso. Mãe, não é hora para sentimentalismos bobos. Podemos conversar sobre qualquer coisa no carro durante o caminho. Agora precisamos nos apressar. Não, Carla. Você vai ler isso agora, aqui mesmo neste quarto. Respondi com uma firmeza na voz que a surpreendeu. É sobre seu pai. Essas 2 palavras simples fizeram minha filha parar instantaneamente. Durante todos esses anos, ela havia me pressionado insistentemente para contar detalhes sobre o pai dela, e eu sempre respondia com a mesma versão, que ele havia morrido quando ela era muito pequena, vítima de um acidente de carro. Era uma mentira que eu carregava há décadas. Com curiosidade misturada com desconfiança, Carla abriu o envelope e começou a ler a carta em silêncio. Observei cada mudança em sua expressão facial, primeiro irritação, depois surpresa, em seguida choque total e finalmente descrença absoluta. Suas mãos começaram a tremer visivelmente. Isso não pode ser verdade, ela sussurrou, relendo algumas partes da carta como se precisasse ter certeza de que não estava sonhando. A carta revelava a verdade brutal sobre Roberto, seu pai biológico. Ele não havia morrido em acidente algum. Na verdade, Roberto me abandonou quando descobriu que havia recebido uma herança substancial de um tio distante
que morava na Europa. A herança incluía propriedades, investimentos e uma quantia em dinheiro que mudaria completamente sua situação financeira. Roberto não queria dividir essa riqueza repentina comigo, nem assumir a responsabilidade de criar Carla. Ele me fez uma proposta cruel, mas tentadora. Me daria uma quantia mensal generosa para criar nossa filha, desde que eu nunca revelasse sua identidade e nem tentasse contatá-lo novamente. Ele queria desaparecer completamente de nossas vidas para construir uma nova existência com sua fortuna. Mãe, você tem contato com meu pai? Ele está realmente vivo? Carla perguntou com a voz completamente embargada. Pela primeira vez em muitos anos, vi genuína vulnerabilidade em seus olhos, como se a mulher adulta e cruel tivesse se transformado novamente na menina insegura que ela foi um dia. Sim, Carla, Roberto está vivo e mora em São Paulo. Ele é proprietário de várias empresas de importação e tem uma família completamente nova. Uma esposa e 2 filhos que não sabem da nossa existência. Respondi calmamente. E a pensão? Ele paga a pensão? Ela perguntou, ainda processando toda a informação. Paga sim. Uma pensão muito generosa que vem sendo depositada religiosamente há mais de 30 anos. Foi com esse dinheiro que consegui te dar tudo que você teve durante sua vida inteira. A faculdade particular caríssima, aquelas viagens de intercâmbio, seu casamento dos sonhos, a ajuda com a casa nova. A revelação atingiu Carla como um raio. Durante toda a sua vida adulta, ela acreditou que vivíamos em dificuldades financeiras, que eu me sacrificava trabalhando em empregos humildes para sustentá-la. Descobrir que seu pai rico havia bancado secretamente toda a sua educação e estilo de vida era devastador. Por que você nunca me contou isso? Por que mentiu para mim a vida inteira? Ela perguntou, com lágrimas começando a escorrer pelo rosto. Porque Roberto fez uma exigência específica no acordo. Você só saberia a verdade quando completasse 35 anos ou quando eu morresse, o que acontecesse primeiro. Como você faz 35 anos daqui a 3 semanas, achei que era o momento certo de revelar tudo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carla estava completamente perdida, tentando reorganizar mentalmente toda a sua história de vida com essas novas informações. Carla estava visivelmente abalada, segurando ainda a primeira carta com mãos trêmulas. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela tentava processar a informação de que seu pai estava vivo e havia financiado secretamente toda a sua vida. Mãe, ele quer me conhecer? Posso falar com ele? Perguntou com uma vulnerabilidade que não demonstrava há anos. Por um breve momento, senti pena da minha filha. Vi novamente a menina insegura que sempre perguntava sobre o pai, que criava fantasias sobre como seria se ele estivesse presente. Mas então me lembrei das palavras cruéis, do empurrão, da frieza com que decidiu me descartar num asilo. Talvez ele queira te conhecer, Carla, mas há muito mais coisas que você precisa saber antes de qualquer coisa, disse eu, tirando o segundo envelope do bolso da minha bolsa. Esta segunda carta é sobre seu futuro, sobre as consequências diretas das escolhas que você fez comigo. O rosto de Carla empalideceu instantaneamente. Ela pressentiu que algo muito grave estava por vir, mas sua curiosidade sobre o pai e a esperança de uma reconciliação familiar falaram mais alto que a prudência. Me dá essa carta agora, mãe. Preciso saber de tudo de uma vez. Entreguei o segundo envelope com uma calma assustadora. Observei cada reação dela enquanto lia. Primeiro confusão, depois descrença, em seguida horror absoluto e finalmente pânico total. Não, você não pode ter feito isso. Isso é impossível, ela gritou,
fazendo outros pacientes e visitantes no corredor olharem em nossa direção. A segunda carta revelava minha verdadeira vingança, meticulosamente planejada durante os dias de internação. Eu havia contatado meu advogado, Dr. Mendes, e alterado completamente meu testamento. A casinha que Carla tanto queria vender para se livrar das reformas havia sido doada integralmente para uma instituição de caridade que cuidava de idosos abandonados pelas famílias. Mas tem muito mais, filha querida, eu disse com uma serenidade que contrastava dramaticamente com o desespero crescente dela. Lembra daquela poupancinha que você mencionou com tanto desdém? Aqueles 40 anos de economias que você queria usar para pagar minha internação no asilo? Carla me olhava com terror nos olhos, já antecipando o que viria a seguir. Todo esse dinheiro foi transferido para uma conta especial em nome dos meus netos, João e Maria. Eles só poderão acessar quando completarem 18 anos para garantir educação universitária e um bom começo de vida. Você enlouqueceu completamente. Não pode fazer isso comigo. Eu sou sua filha. Carla gritou, sua voz ecoando pelo hospital e chamando a atenção de enfermeiras e seguranças. Sim, você é minha filha. A filha que me empurrou quando eu estava caída e ferida. A filha que gritou para eu cair logo, velha. A filha que me chamou de fardo e decidiu me jogar num asilo para se livrar definitivamente de mim. Respondi com uma firmeza inabalável. Mas a revelação mais devastadora ainda estava por vir. E sabe aquela herança dos meus pais que você nunca soube que existia? Não era só a casinha, Carla. Meus pais me deixaram também ações de uma empresa familiar, que hoje valem aproximadamente R$800 mil. O queixo de Carla literalmente caiu. R$800 mil era mais dinheiro do que ela havia sonhado ter na vida inteira. Essas ações, que seriam naturalmente suas como única herdeira, agora pertencem a uma fundação que eu criei especificamente para ajudar idosos que foram abandonados e maltratados pelos próprios filhos. Carla estava em estado de choque total. Mas, mãe, eu estava nervosa, estressada. Não foi por maldade. Podemos conversar, podemos resolver isso. Você pode desfazer tudo isso. Ah, claro que podemos resolver, Carla. Da mesma forma que você resolveu meu problema de moradia, me mandando para um asilo barato. Sorri friamente para ela. A diferença é que o asilo onde eu vou morar será pago por mim, não por você. Como assim? Que asilo? Você não vai para o recanto da terceira idade? Ela perguntou, completamente perdida. Não, minha querida filha. Eu vou para o Residential Sunset, o mais luxuoso da cidade, totalmente pago pelos próximos 10 anos com o dinheiro que você achava que não existia. A ironia era perfeita. Enquanto Carla pensava que estava se livrando de uma mãe inconveniente e ainda ficando com uma herança modesta, eu estava garantindo minha independência total e deixando-a sem nada. Carla estava completamente devastada, segurando as 2 cartas como se fossem sentenças de morte. Suas pernas falharam e ela caiu pesadamente numa cadeira ao lado da minha cama. Não, você não pode ter feito isso. É impossível. Tem que ter algum erro. Repetia como um mantra desesperado. A realidade estava finalmente atingindo minha filha em cheio. Ela havia perdido tudo. A casa que planejava vender, as economias que contava usar e uma herança milionária que nem sabia que existia. Tudo por causa de sua crueldade e ganância. Mãe, por favor, você pode desfazer isso. Pode mudar o testamento de volta. Eu sou sua única filha, seu sangue, ela implorava, com lágrimas escorrendo abundantemente pelo rosto. Era a primeira vez em décadas
que eu a via chorando de verdade. Claro que posso desfazer, Carla. Posso também voar até a lua se eu quiser. Respondi com sarcasmo gelado. Mas assim como você disse que minha internação no asilo era irreversível, minhas decisões também são definitivas. Carla levantou-se bruscamente e começou a andar de um lado para outro no quarto como um animal enjaulado. Mas e meus filhos? João e Maria são seus netos. Você vai prejudicar suas próprias netas também? Era sua tentativa desesperada de me manipular usando as crianças. Muito pelo contrário, filha. Seus filhos estão mais protegidos agora do que jamais estiveram. O dinheiro que guardei para eles garantirá uma educação de qualidade e um futuro brilhante. Algo que você, com suas dívidas crescentes e administração financeira desastrosa, provavelmente não conseguiria proporcionar. Minha resposta foi cirúrgica e cruel, atingindo exatamente onde eu sabia que doeria mais. Carla sempre se orgulhou de ser uma boa mãe, e questionar isso era atacar sua única fonte restante de autoestima. Mas e eu? Como vou sobreviver? Como vou pagar as contas, a casa, os estudos das crianças? Ela soluçava descontroladamente. Marcos não ganha o suficiente para sustentar tudo sozinho. Nós estávamos contando com sua herança. Essa confissão inadvertida revelou a verdadeira motivação por trás de toda a situação. Carla não estava apenas sendo cruel por estresse. Ela havia planejado cuidadosamente se apoderar dos meus bens. O asilo barato era parte de um esquema para economizar dinheiro enquanto ela ficava com minha herança. Ah, então era isso? Vocês já tinham calculado tudo? O asilo barato, minha morte próxima e depois dividir meus bens? Que família amorosa, disse eu com desprezo absoluto. Carla percebeu que havia revelado demais e tentou se explicar. Não, mãe, não era bem assim. A gente só estava tentando se planejar financeiramente. Todo mundo faz isso. Todo mundo abandona a mãe num asilo vagabundo para roubar a herança. Interessante conceito de normalidade, respondi friamente. Desesperada, Carla tentou uma abordagem diferente. Mãe, eu admito que estava errada, completamente errada. Mas você pode me dar uma chance de consertar tudo. Eu posso cuidar de você, posso te trazer para morar comigo. Ri amargamente. Agora você quer que eu more com você? Curiosa mudança de opinião. O que aconteceu com aquela história de que você tinha sua vida, seus compromissos e que eu só dava trabalho? Eu estava estressada, desesperada. Marcos perdeu muito dinheiro investindo errado e nós estamos com dívidas enormes. Eu não sabia mais o que fazer. Ela confessou entre soluços, revelando finalmente toda a verdade. Essa revelação final me chocou, mas não mudou minha determinação. Então era isso mesmo? Vocês estão falidos e queriam usar meu dinheiro para resolver os problemas de vocês, e a solução era me trancar num asilo barato. Não, não era só isso. Eu realmente achava que você precisava de cuidados, mas sim, nós estávamos desesperados financeiramente. Ela admitiu, destruindo qualquer argumentação de que suas intenções eram nobres. Carla, você teve 50 anos para me mostrar amor, respeito e gratidão. 50 anos para ser uma filha decente. Você escolheu ser cruel, gananciosa e calculista. Não vou dar mais chances para ser machucada e traída novamente. Nesse momento, a enfermeira Ana se aproximou discretamente. Dona Helena, o transporte para sua nova residência chegou. Estão esperando a senhora na recepção. O momento da verdade havia chegado e Carla entrou em pânico total ao perceber que eu estava realmente indo embora. Não para o asilo que ela escolheu, mas para uma vida nova e independente que ela jamais poderia controlar ou manipular. Carla correu desesperadamente até a janela do quarto
e olhou para o estacionamento do hospital. Lá embaixo, uma van luxuosa cor prata aguardava, com o logotipo elegante Residential Sunset estampado discretamente na lateral. Seu rosto ficou lívido ao reconhecer o veículo. Que transporte é esse? Mãe, você não vai mesmo para o recanto da terceira idade? Ela gritou em total desespero, correndo de volta para perto da minha cama. Não, minha querida filha. Não vou para aquele asilo vagabundo que você escolheu para mim. Respondi com uma satisfação evidente na voz. Vou para o Residential Sunset, o mais luxuoso e caro de toda a cidade, completamente pago pelos próximos 10 anos. O Residential Sunset era onde moravam os idosos mais ricos e influentes da região. Um lugar com suítes individuais luxuosas, serviço de hotelaria 5 estrelas, cuidados médicos especializados 24 horas, atividades culturais diárias, piscina aquecida, academia completa, biblioteca, cinema próprio e até mesmo um pequeno spa. Um lugar que custava mais de R$ 8.000 mensais. Como você conseguiu pagar isso? De onde saiu tanto dinheiro? Carla mal conseguia falar, sua voz saindo como um sussurro incrédulo. Lembra da herança dos meus pais que você descobriu há poucos minutos? Bem, querida filha, eu menti parcialmente na carta. Não eram apenas R$ 800.000 em ações, disse eu saboreando cada palavra. Na verdade, eram R$ 1.200.000, além de outras propriedades que você nem imagina que existem. O queixo de Carla literalmente caiu no chão. Ela estava descobrindo que sua mãe, pobrezinha, era, na verdade, uma mulher com recursos financeiros substanciais que havia escondido a verdadeira extensão de sua riqueza por décadas. Além disso, continuei implacavelmente, aquela pensão do seu pai que você acabou de descobrir, ela não era só para a sua criação. Roberto também me pagava uma quantia extra como compensação pelo abandono. Dinheiro que eu investia cuidadosamente há mais de 30 anos. Carla estava em estado de choque total. Você sempre foi rica e eu nunca soube por que fingia que éramos pobres. Eu não fingia ser pobre, Carla. Eu apenas vivia com simplicidade e guardava dinheiro para nossa segurança futura. Achei que você aprenderia valores importantes vendo-me trabalhar e economizar. Mas, pelo visto, você só aprendeu a ser gananciosa e cruel. A realização de que havia perdido uma fortuna por sua própria crueldade estava destruindo minha filha mentalmente. Mãe, por favor, você pode desfazer tudo isso, pode cancelar essas doações, pode mudar o testamento. Eu prometo que vou ser diferente. 50 anos, Carla. 50 anos eu te dei para ser uma filha decente. Você escolheu me mostrar quem realmente é no momento em que pensei que mais precisava de você. Pessoas como você não mudam da noite para o dia. Mas e se eu provar que mudei? E se eu cuidar de você? E se eu te trouxer para morar na minha casa? Ela estava prometendo qualquer coisa em total desespero. Interessante como esse amor e essa preocupação aparecem justamente quando meu dinheiro desaparece. Respondi com frieza absoluta. Onde estava esse carinho quando você me empurrou? Onde estava quando me chamou de velha inútil? Carla se ajoelhou ao lado da minha cama, chorando descontroladamente. Mãe, eu estava desesperada. Nós devemos mais de R$ 300.000. Marcos investiu tudo errado. Perdemos a casa como garantia. Eu estava apavorada. Essa confissão final revelou a extensão total da situação financeira deles. Não eram apenas dívidas normais. Eles estavam à beira da falência completa. Então era isso mesmo. Vocês estavam falidos e eu era a solução? O plano era me jogar num asilo barato e ficar com minha herança para pagar suas dívidas? Não era só isso? Eu realmente achava que você precisava de cuidados.
Mas sim, nós estávamos contando com sua herança, ela confessou entre soluços. A enfermeira Ana voltou a se aproximar. Dona Helena, eles estão aguardando a senhora. O motorista disse que sua suíte já está preparada e que a gerência está ansiosa para recebê-la. Comecei a me levantar da cama, ajudada pela enfermeira. Carla tentou me segurar, mas eu me afastei com determinação. Mãe, por favor, não pode terminar assim entre nós. Somos família, sangue do mesmo sangue. Família, Carla, é quem cuida quando precisamos, é quem ama incondicionalmente, é quem respeita e honra. Você provou que família para você é apenas questão de conveniência financeira e obrigação social. Carla estava em pânico total, percebendo que eu realmente estava indo embora e que toda sua segurança financeira havia desaparecido em questão de minutos. Mãe, espera! E meus filhos? E João e Maria? Você vai abandonar seus próprios netos também? Gritou ela, usando sua última e mais desesperada tentativa de manipulação emocional. Parei na porta do quarto e me virei para ela com uma expressão serena. Seus filhos, Carla, estão mais protegidos agora do que jamais estiveram na vida. O dinheiro que separei para eles garantirá não apenas a educação universitária, mas também um excelente começo de vida quando completarem 18 anos. Mas como eles vão me ver? Como vou explicar que a vovó foi embora por minha culpa? Ela soluçava, finalmente entendendo a magnitude das consequências de suas ações. Você vai explicar a verdade, Carla, que você tratou mal sua mãe quando ela mais precisava e que ações têm consequências. Talvez assim eles aprendam valores que você claramente nunca aprendeu. Respondi com uma firmeza que a deixou ainda mais desesperada. Mas eles têm direito de ver a avó. Não pode castigá-los por meus erros. Ela tentou argumentar, agarrando-se a qualquer coisa que pudesse me fazer mudar de ideia. E eles vão me ver sim. O Residential Sunset tem políticas de visitação muito liberais. João e Maria têm visitas livres sempre que quiserem. Aliás, já enviei cartas para eles através da escola, explicando que a vovó vai morar num lugar muito bonito e confortável, onde eles podem me visitar quando desejarem. O rosto de Carla se contorceu ao perceber que eu havia pensado em tudo, incluindo manter o relacionamento com meus netos. E eu também posso visitar? Sorri friamente. Você, minha querida filha, precisará de autorização prévia por escrito. E essa autorização só será concedida quando eu julgar que você realmente mudou, se é que isso um dia vai acontecer. Carla caiu novamente na cadeira completamente derrotada. Mãe, nós vamos perder tudo. A casa, o carro, tudo. Como vou criar meus filhos sem dinheiro? Como vou pagar as dívidas? Ora, Carla, você é uma administradora formada numa universidade cara que eu paguei. Seu marido é médico. Tenho certeza de que vocês dois vão encontrar uma solução trabalhando honestamente. Respondi com uma ironia cortante. Mas 300 mil reais de dívida, como vamos conseguir pagar isso trabalhando normalmente? Ela estava desesperada, revelando inadvertidamente mais detalhes da situação financeira catastrófica deles. Da mesma forma que eu trabalhei durante décadas para garantir seu futuro, com esforço, dedicação e sacrifício. Conceitos que aparentemente são estranhos para você, disse eu, começando a caminhar em direção à porta. A enfermeira Ana me acompanhava, carregando minha pequena bolsa de pertences pessoais. Dona Helena, o Sr. Silva, gerente do Residential Sunset, ligou pessoalmente para confirmar que tudo está preparado para sua chegada. Sua suíte tem vista para o jardim exatamente como a senhora solicitou. Carla ouviu essa informação e teve um novo colapso. Suíte com vista para o jardim?
Mãe, isso deve custar uma fortuna por mês. Você está jogando fora uma herança inteira. Não estou jogando fora, Carla. Estou investindo na minha qualidade de vida e dignidade. Aos 67 anos, finalmente vou viver para mim mesma, sem me preocupar em agradar filhas ingratas. Respondi sem olhar para trás. Mãe, por favor, última chance. Eu imploro. Podemos conversar, podemos encontrar uma solução. Eu prometo que vou mudar. Ela gritou, correndo atrás de mim pelo corredor do hospital. Parei mais uma vez e a encarei diretamente. Carla, você teve uma vida inteira de chances. Quando você me empurrou e gritou, cai logo, velha, você mostrou exatamente quem é. Quando decidiu me jogar num asilo barato para ficar com minha herança, você confirmou seu caráter. Mas eu estava desesperada. As pessoas fazem coisas terríveis quando estão desesperadas. Ela tentou se justificar uma última vez. Pessoas de caráter, Carla, mesmo desesperadas, não maltratam quem amam. Pessoas decentes procuram ajuda, conversam, pedem apoio. Elas não empurram mães idosas e as chamam de velhas inúteis. Chegamos ao elevador e eu entrei com a enfermeira Ana. Carla tentou entrar também, mas eu estendi a mão impedindo-a. Essa é nossa despedida, filha. Quando você realmente mudar, se um dia isso acontecer, e aprender o valor da família, do respeito e da gratidão, talvez possamos conversar novamente. Mas será nos meus termos, não nos seus. As portas do elevador se fecharam com Carla do lado de fora, chorando descontroladamente e gritando meu nome. Mas eu senti apenas uma paz profunda invadindo meu coração. Finalmente, estava me libertando de anos de manipulação e desrespeito. A senhora fez a coisa certa, disse Ana, gentilmente, apertando minha mão. Ninguém merece ser tratado como a senhora foi. Obrigada, Ana. Você foi um anjo durante esses dias difíceis. O elevador desceu lentamente, levando-me em direção a uma nova vida onde eu seria finalmente respeitada e valorizada. 3 meses se passaram desde que me mudei para o Residencial Sunset e minha vida havia se transformado completamente. Pela primeira vez em décadas, eu estava vivendo verdadeiramente para mim mesma. Minha suíte era espaçosa e elegante, com uma vista deslumbrante do jardim japonês que o residencial mantinha impecavelmente cuidado. Participava de aulas de pintura, sessões de fisioterapia na academia e havia até me inscrito no clube de leitura das residentes. O que mais me trazia alegria eram as visitas dos meus netos. João e Maria vinham me ver todos os sábados sem falta, trazidos pela motorista que eu havia contratado especificamente para isso. Vovó, seu quarto parece um hotel 5 estrelas, exclamava Maria toda vez que chegava, correndo para me abraçar. João, mais observador, ficava impressionado com as instalações do local. Vovó, aqui tem piscina aquecida, cinema, biblioteca e até um mini shopping. É como se você morasse num resort. Eles adoravam passar o dia comigo, nadando na piscina, assistindo filmes na sala de cinema privativa ou simplesmente conversando no jardim. Durante essas visitas, aos poucos, fui descobrindo como estava a situação de Carla através das conversações inocentes das crianças. Mamãe chora muito ultimamente, disse Maria numa tarde, enquanto comíamos sorvete no café do residencial. Ela fica no telefone falando sobre dinheiro e sempre parece triste. João, tentando proteger a mãe, complementou. A mamãe disse que estamos passando por uma fase difícil, mas que vai melhorar logo. Ela conseguiu um segundo emprego numa empresa de contabilidade. Através dessas conversas, soube que Carla e Marcos haviam sido forçados a vender o carro importado, cancelar as férias planejadas para o exterior e se mudar para uma casa muito menor num bairro mais simples. Carla estava trabalhando de manhã na empresa onde sempre trabalhou e à tarde
numa firma de contabilidade fazendo planilhas e relatórios para complementar a renda familiar. Papai também está trabalhando mais, contou João. Ele faz plantões extras no hospital quase todo fim de semana. Eles ficam muito cansados, mas dizem que é temporário. Pela primeira vez na vida, Carla estava aprendendo o verdadeiro valor do trabalho árduo e da responsabilidade financeira. Não senti pena, senti uma satisfação silenciosa de que finalmente ela estava experimentando a realidade que eu vivi durante décadas para sustentá-la. Um dia, Maria me fez uma pergunta que tocou fundo no meu coração. Vovó, por que a mamãe não vem mais te ver? Ela sempre fica triste quando a gente fala de você. Expliquei com cuidado, usando palavras que uma criança de 8 anos pudesse entender. Às vezes, querida, as pessoas adultas fazem coisas que machucam muito quem elas amam. Quando isso acontece, a pessoa machucada precisa se proteger por um tempo. Mas você ainda ama a mamãe? Perguntou João, sempre direto e maduro para sua idade. Sim, João, eu ainda amo sua mãe porque ela é minha filha. Mas às vezes amar alguém significa deixar que essa pessoa aprenda com seus próprios erros. Soube através da administração do residencial que Carla havia tentado me procurar pelo menos 15 vezes. Ela ligava, enviava cartas, mandava flores. Tudo era educadamente recusado conforme minhas instruções. Uma vez, ela até apareceu pessoalmente na portaria, chorando e implorando para me ver. Mas os seguranças seguiram o protocolo que eu havia estabelecido, sem autorização escrita, prévia, sem visitas. A filha da senhora parecia muito desesperada, comentou seu Antônio, o porteiro principal. Ela ficou mais de 1 hora na recepção, dizendo que precisava pedir perdão por alguma coisa. Obrigada por seguir minhas instruções, seu Antônio. Quando ela realmente mudar, eu saberei. Respondi calmamente. Uma tarde, durante minha aula de aquarela, recebi uma visita inesperada. Era Dr. Mendes, meu advogado, com algumas informações importantes. Dona Helena, a senhora precisa saber que sua filha procurou meu escritório semana passada. Parei de pintar e o encarei com interesse. Carla foi ao seu escritório? Para quê? Ela queria saber se havia alguma forma legal de contestar as doações que a senhora fez. Queria reverter tudo, alegando que a senhora não estava em pleno gozo das faculdades mentais quando tomou essas decisões. Sorri ironicamente. E o que o senhor disse a ela? Expliquei que todos os documentos foram assinados na presença de testemunhas, que a senhora passou por avaliação psicológica prévia como precaução e que as decisões foram tomadas de forma completamente lúcida e legal. Não há absolutamente nada que ela possa fazer. A tentativa desesperada de Carla de reverter legalmente minha vingança apenas confirmou que ela ainda não havia entendido verdadeiramente a gravidade de seus atos. 6 meses se passaram desde que me mudei para o Residential Sunset, e posso dizer com certeza que estes foram os melhores meses da minha vida em décadas. Minha rotina havia se transformado completamente. Acordava às 7 da manhã com vista para o jardim japonês, tomava café da manhã no restaurante elegante do residencial, participava das aulas de tai chi, depois fisioterapia para manter meu quadril completamente recuperado, e à tarde me dedicava às atividades culturais. Fiz amizades verdadeiras pela primeira vez em anos. Dona Margarete, uma viúva de 72 anos que havia sido professora universitária, tornou-se minha companheira de leituras e longas conversações. Seu Alberto, um engenheiro aposentado de 75 anos, me ensinou a jogar xadrez e sempre tínhamos partidas animadas no jardim. Eram pessoas cultas, interessantes, que haviam escolhido viver ali por qualidade de vida, não por abandono familiar. João e Maria continuavam me visitando religiosamente todos os sábados,
Era o momento mais esperado da minha semana. Vovó, trouxemos os boletins da escola. Tiramos notas excelentes, disse João orgulhoso, mostrando suas avaliações. A professora disse que somos alunos exemplares. E eu ganhei o concurso de redação da minha turma, completou Maria, pulando de alegria. Escrevi sobre minha vovó guerreira e todo mundo achou lindo. Através das crianças, continuei acompanhando discretamente a situação de Carla. Soube que ela finalmente havia conseguido equilibrar as finanças familiares, trabalhando em 2 empregos, mas que isso exigia sacrifícios enormes. Mamãe sai muito cedo e chega tarde todos os dias, contou Maria com tristeza. Ela parece sempre cansada, mas diz que está tudo bem. Papai também trabalha muito, acrescentou João. Eles conversam baixinho sobre dinheiro quase toda noite, mas sempre param quando a gente aparece. Um dia, algo tocante aconteceu. Maria me entregou um envelope cor-de-rosa decorado com desenhos de flores. Vovó, a mamãe pediu para eu dar isso para você. Ela disse que é muito importante. Dentro do envelope havia uma carta manuscrita de Carla, claramente escrita entre lágrimas pelos borrões na tinta. Ela pedia perdão sincero, reconhecia completamente seus erros e implorava por uma chance de conversar comigo pessoalmente. Mãe, eu entendi finalmente o que fiz. Trabalhando tanto para sustentar minha família, eu compreendi o sacrifício que você fez por mim durante décadas. Perdoe-me, por favor. Li a carta várias vezes, sentindo uma mistura de emoções. Havia sinceridade naquelas palavras, mas também havia feridas muito profundas que não se curariam rapidamente. 2 semanas depois, tomei uma decisão. Escrevi uma carta para Carla e pedi para João entregar pessoalmente. Na carta, eu dizia: Filha, recebo suas desculpas e reconheço que você está passando por uma transformação. Estou disposta a conversar com você, mas será aqui no residencial com hora marcada e seguindo minhas condições. João voltou no sábado seguinte com os olhos brilhando. Vovó, a mamãe chorou muito quando leu sua carta. Ela disse que vai aceitar qualquer condição, que só quer te ver de novo. No dia marcado para nosso encontro, Carla chegou pontualmente. Estava visivelmente mais magra, com roupas simples, sem maquiagem elaborada. Muito diferente da mulher vaidosa que eu conhecia. Seus olhos estavam inchados, provavelmente de tanto chorar. Mãe, ela começou com a voz embargada, mas eu levantei a mão, interrompendo-a. Carla, vamos deixar algumas coisas claras desde já. Estou disposta a reconstruir nosso relacionamento lentamente, mas baseado em respeito mútuo e honestidade. O que você fez comigo foi imperdoável, mas estou disposta a perdoar pelo bem dos meus netos. Ela assentiu vigorosamente, lágrimas escorrendo pelo rosto. Mãe, eu mudei. Trabalhando tanto, entendi finalmente o que você passou por mim. Peço perdão de coração. As doações e mudanças no testamento permanecem inalteradas. Continuei firmemente. Esta é uma consequência definitiva de suas ações, mas podemos tentar reconstruir nossa relação familiar aos poucos. Nos meses seguintes, Carla me visitava quinzenalmente, sempre respeitosa e humilde. Gradualmente, começamos a conversar sobre assuntos cotidianos, sobre os netos, sobre a vida. Era um processo lento, mas havia esperança. Hoje, 1 ano depois daquele empurrão cruel, posso dizer que encontrei algo que não tinha há décadas: paz interior e dignidade. Aprendi que nunca é tarde para defender nosso próprio valor e que, às vezes, a melhor forma de amar alguém é ensinando-lhe que ações têm consequências. Carla ainda tem um longo caminho para reconquistar completamente minha confiança, mas, pelo menos agora, ela entende o valor da família, do respeito e da gratidão. E eu
Finalmente, vivo uma vida onde sou valorizada e respeitada, rodeada de pessoas que genuinamente se importam comigo. No meu criado mudo, guardo uma foto dos meus netos sorrindo na piscina do residencial. Ao lado dela, uma frase que escrevi e que resume tudo o que aprendi. Dignidade não tem idade e nunca é tarde para recomeçar.